Em dezembro de 2015, 195 países assinaram o Acordo de Paris e se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O Brasil também assumiu esse compromisso, mas para que isso se torne realidade, é preciso investir em novas fontes de financiamento. E os títulos verdes ou green bonds são algumas dessas alternativas. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto? Assiste o Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o diretor da Cital e Finanças do Bem, Gustavo Pimentel, e a assessora técnica do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, CEBEDES, Laura Albuquerque. 694 bilhões de dólares foram emitidos em títulos climáticos nos últimos anos globalmente. Esse número consta da pesquisa Títulos da Dívida e Mudanças Climáticas, lançado pela Climate Bond Initiative em parceria com a Cital. Mas o que são títulos verdes e o que esse número representa? Vamos ver. Os títulos verdes são títulos de dívida emitidos por companhias que querem captar recurso para aplicar exclusivamente em projetos que tenham um impacto ambiental positivo. Então, são títulos de dívida como quaisquer outros, que no mercado brasileiro significa debêntures, FDICs, certificados recebíveis do agronegócio, por exemplo. Então, são títulos de dívida que são emitidos por companhias para captar recursos para financiar seus projetos. E nesse caso específico dos títulos verdes, ele tem que ter uma questão ambiental muito claramente identificada no uso dos recursos. Então, ele tem que financiar investimentos que sejam elegíveis do ponto de vista ambiental e que contribuam para uma trajetória e uma transição para uma economia de baixo carbono. Os 694 bilhões de dólares que foram identificados em maio de 2016, que é a data da publicação títulos de dívida e mudança climática, são o que a gente chama de títulos alinhados a uma economia de baixo carbono. O que significa isso? São títulos desses setores, por exemplo, energias renováveis e transporte ferroviário, a grande maioria são esses dois setores, que são facilmente identificáveis como investimentos com um potencial relevante de mitigação às mudanças climáticas, mas que não foram identificados ou rotulados, não receberam o selo de títulos verdes ou green bonds no mercado internacional. E a Climate Bonds Initiative é uma organização global, com sede em Londres, mas que atua de fato globalmente para mobilizar capital para soluções climáticas. Então nós trabalhamos tanto com a base de investidores globalmente para melhorar o entendimento dos riscos das mudanças climáticas nos seus portfólios de investimento, como com a base de emissores de títulos de dívida, e aí são as empresas, governos e bancos, instituições financeiras no geral, que emitem títulos de dívida para financiar as suas atividades, para que façam um esforço para que, quando forem emitir um título de dívida, que de fato o façam dentro da metodologia ou do que é um título verde. A gente está falando de uma oportunidade para as empresas investirem nessa questão ambiental. Como está estruturado os green bonds ou títulos verdes aqui no Brasil? Olha, no Brasil a gente não tem nenhuma regulação formal do que é ou não é um título verde. Ou seja, o órgão regulador do mercado de capitais, como a Comissão de Valores Mobiliários, não regula. Então, tem uma grande flexibilidade, para você definir. Mas existem normas de autorregulação internacional que o Brasil procura seguir. Quando a gente trabalha com empresas e bancos que querem emitir títulos verdes, nós sugerimos que sejam seguidas essas normas internacionais, que basicamente é você conseguir vincular o uso dos recursos captados com o título com projetos que tenham realmente um benefício ambiental diferenciado ou contribuam para uma economia de baixo carbono. E é fácil para as empresas entenderem como é que elas fazem essa diferenciação entre os investimentos que elas vão fazer? Quer dizer, fica claro onde elas podem investir e como é que isso acontece? Existem algumas categorias de projeto. Então, até o guia de emissões de títulos verdes que o CEBEDES desenvolveu junto com o apoio técnico da Cital, ele lista essas categorias. Então, ele exemplifica para as empresas e para outras instituições não financeiras e financeiras que tipos de projetos são esses. Que poderiam ser energia renovável, infraestrutura para adaptação às mudanças climáticas, transporte limpo,
gestão de recursos hídricos e por aí vai. São mais de 10 categorias, são quase 10 categorias, na verdade, que estão assim, à disposição para esse portfólio das empresas. E é muito importante ter essa literatura, quer dizer, começar também a desenvolver projetos, eventos e capacitações para que as empresas olhem esse espaço como uma oportunidade, né? Quer dizer, olhem os títulos verdes como uma possibilidade delas fazerem o investimento necessário para esse momento que a gente está vivendo, né? Exato. O título verde, quando ele é captado pela empresa ou pela instituição financeira, ele é uma garantia de recursos para esses projetos, né? O que é bom, porque depois se passa 1 ano, 2, mudam as prioridades, às vezes você realoca o orçamento. Mas se você captou e tem esse compromisso com os investidores, você tem que realizar os projetos. Então é bom para o meio ambiente nesse sentido. Mas o que a gente tem visto muito de dúvida no mercado é que tem empresas que às vezes são muito pequenas e aí ao ouvirem falar do conceito de títulos verdes, elas se interessam, mas elas não têm porte suficiente, na verdade, para emitir um título de dívida de mercado de capitais. E aí o que a gente sempre recomenda a essas empresas é que elas busquem linhas de financiamento verde que estão disponíveis nos bancos, né? Seja no BNDES, aqui no Rio, né? na AG Rio, ou em outros bancos de desenvolvimento, até mesmo nos bancos privados que também possuem linhas de financiamento para projetos verdes. Essas linhas geralmente aceitam empresas de porte menor e projetos também de porte menor. Então está falando de algo destinado a grandes empresas, a grandes investimentos nessas áreas que já foram citadas e que estão listadas na publicação. Isso. E indo um pouco na linha da capacitação que você citou, um desafio muito grande que as empresas têm é de criar um diálogo entre a área de sustentabilidade da empresa, que é quem tem a competência para desenvolver esses projetos, com a área financeira. Então, quando a gente fala de capacitação, a gente tenta promover esse diálogo. O CBEDS realiza workshops juntando as empresas, as áreas financeiras e as áreas de sustentabilidade, juntando outras instituições financeiras para promover esse diálogo e fazer com que desperte dentro das empresas esse interesse por esses investimentos em projetos verdes. É porque é importante também o tempo todo, quando a gente fala de sustentabilidade, falar desse fator econômico, né? Que está dentro do conceito, mas que é pouco visto, né? Todo mundo acha que é muito conceitual, que é uma coisa que a gente precisa, tem uma linha aí de caminho, de mudanças que têm que ser feitas, mas no tempo e na situação que as empresas hoje atravessam de crise, é um fator que você precisa dar uma urgência nisso e mostrar que é possível com esses investimentos também gerar economias e ir por um caminho mais palatável, né, internamente. A viabilidade econômica dos projetos ela precisa existir, né? Então as empresas investem em melhorias para o meio ambiente ou questão de clima se elas conseguem ver um benefício, seja o benefício de estar regular, estar em conformidade com a legislação, né, da qual ela é cobrada, ou seja, um benefício de ganhar algum tipo de eficiência operacional, melhorar a qualidade do seu produto, eventualmente ter um diferencial de mercado. Mas a conjuntura, como está um pouco difícil, acho que por isso a gente tem visto poucas empresas se aventurarem por esse caminho da emissão de dívida, né? Mas a gente acha que quando enfim, a economia melhorar, e a gente fazendo esse trabalho, né, principalmente os CBEDs de disseminação do conceito, as empresas já estarão com projetos prontos, né, e aí a emissão vai ficar um pouco mais rápida. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Gustavo Pimentel e Laura Albuquerque. Para entendermos como esse mercado está emergindo, nós conversamos com o Grupo Suzano, produtor global de papel e celulose, e que já emitiu mais de 500 milhões em títulos verdes. No início de 2016, notamos uma oportunidade de retomar o mercado de dívida internacional. E ao longo do processo, decidimos fazer por meio da emissão dos Green Bonds, pois reforça o compromisso da Suzano com a sustentabilidade. A Suzano também foi pioneira na emissão de títulos verdes no mercado local. De maneira geral, não tivemos um prêmio financeiro nas emissões de títulos verdes que realizamos em 2016, tanto no mercado internacional como no mercado local, mas acreditamos que veremos esses ganhos no futuro. Temos percebido um aumento de interesse dos investidores por títulos de empresas que priorizam os investimentos sustentáveis. Já para a imagem corporativa, reforça o comprometimento das empresas com investimento sustentável e contínuo. De que
forma essas empresas que emitem os títulos verdes estão à frente do mercado e podem ser exemplos para aqueles que ainda estão em dúvida de como começar? Eu acho que assim, as empresas que começaram a emitir os títulos verdes, elas são empresas de vanguarda em termos de sustentabilidade. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que as empresas que fizeram as primeiras emissões, elas já têm uma certa característica no seu negócio que olha para a sustentabilidade. Então, isso já facilitou esse primeiro passo. A gente pode dizer que é porque a responsabilidade socioambiental já está dentro do DNA da empresa, quer dizer, isso é um ponto cobrado também por questões governamentais? Seja porque a empresa atua num setor onde ela tem impactos ambientais e deveria buscar uma maneira de reduzir esses impactos negativos e aumentar os positivos. Então, esse é um fator que as empresas acabam ficando mais atentas. E também quando são empresas que são empresas internacionais, né, exportam para outros países, eventualmente tem até ações listadas não só na Bolsa Brasileira, mas também na Bolsa de Nova York, que é muito comum, elas estão expostas a esse tipo de investidor que cada vez mais demanda da empresa a sua responsabilidade socioambiental. E aí, no momento que ela vê a oportunidade de emitir dívida e conseguir um dinheiro com essa promessa, é uma equação muito, muito favorável para a empresa, né? Antes ela era só cobrada, mas não vinha dinheiro. Agora ela vai ser cobrada, mas consegue captar recurso. É um encontro do apetite do investidor que quer que o mercado verde seja desenvolvido com a prática dessas empresas em responsabilidade socioambiental, impacto ambiental positivo. Então, esse encontro é realmente o que a gente precisa para alavancar mais ainda esse mercado no Brasil. E como é que a gente chega nessas outras empresas que ainda não têm esse DNA, que ainda precisam fazer uma junção maior entre as suas áreas de sustentabilidade e o setor financeiro? Como é que a gente trabalha como é que o CEBED trabalha nessa sensibilização? Eu posso te dizer que essa é praticamente a missão do CEBED, né? A gente trabalha muito com diálogo. Então, assim, a forma do CEBED atuar é através de fóruns. A gente tem câmaras temáticas de clima e energia, de finanças sustentáveis, de água e outros temas, onde a gente coloca o setor empresarial para debater. Empresas com maturidades totalmente diferentes, onde a troca da experiência fortalece o diálogo e alavanca a agenda de sustentabilidade delas. Então, essa troca, essa efervescência de experiências é o que a gente tenta levar e puxar para que as empresas evoluam nessa agenda. Tem outros países que hoje são modelo, que já estão apostando ou tem esse mercado mais, vamos dizer, maduro? Olha, o conceito de títulos verdes, ele se disseminou de maneira bem forte na Europa primeiro, né? Então, várias empresas europeias emitiram títulos, não só para investimentos na própria Europa, mas também, como eram multinacionais, para investimentos em até países emergentes. Do ponto de vista dos países em desenvolvimento, eu destacaria a China, né? Então, a China entrou de cabeça no assunto de finanças verdes e, entre eles, títulos verdes. Então, o próprio Ministério da Fazenda e Banco Central passaram a regular o assunto e sugerir em que setores as empresas poderiam emitir os títulos. Então, ou seja, existe um empurrão aí do Estado e dos órgãos reguladores. E a China, no ano de 2016, virou o maior emissor de títulos verdes do mundo, né? Ou seja, de quase um país que não tinha nada em 2012, 2013, em títulos verdes, em 2, 3 anos, virou o maior emissor. Então, o que a gente vê com isso, né? É importante o papel de capacitação, disseminação, mas quando o governo dá algum tipo de sinalização de apoio, o mercado cresce mais rápido. E é muito curioso porque a China não tinha esse perfil até pouco tempo atrás. Agora, a gente viveu aí no último ano uma virada no mundo, né? Então, com o Brexit na Inglaterra e com a própria eleição do Trump, que também já está sinalizando para uma matriz mais suja, para investimentos no petróleo, coisas que nessa área verde são vistas como um retrocesso. Como é que a gente pode falar de cenário nesse novo momento? Quer dizer, existe uma mudança também, um ajuste que precisa ser feito nessa discussão e nessa comunicação dessas oportunidades? Eu, particularmente, acho que o CEBED também atua na pauta que essa ida para o mercado verde não tem volta. Então, assim, apesar de toda essa resistência que está sendo enfrentada agora
com o novo governo americano, a gente vê um movimento muito forte das empresas se posicionando a favor do financiamento verde. Então, tem cartas que estão sendo escritas para a Casa Branca, tem uma questão dentro do Brasil das empresas estarem se posicionando também. Então, assim, a gente vê que a sustentabilidade é um diferencial de competitividade. Então, por mais que o governo, assim, uma escala internacional tente dificultar, já tem um caminho que está alavancado. E tem muita oportunidade, quer dizer, o mercado também está ditando esse momento positivo para esses investimentos acontecerem. Exato, e enfim, se a agenda nos Estados Unidos vai atrasar, é uma oportunidade, eu acho, para países em desenvolvimento, né? A gente pode fazer com que o Brasil, as empresas brasileiras ocupem esse espaço aí, junto aos investidores, com seus projetos verdes. Desde que não sigam o caminho ali, como é que comece a querer imitar. Né? O CBEDS representa no Brasil a Strategic Alliance, que é uma junção da Agência de Cooperação Internacional Alemã com o Banco Sueco SEB. E com essa representação, na verdade, assim, ela é focada nos mercados emergentes, são os grupos do G20, e o Brasil é um desses países. Então, existe, apesar do movimento americano, um movimento europeu muito forte de incentivo a esse mercado. Então, é um caminho aí, pelo menos, para a gente ficar mais tranquilo, né? Bem, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente falava no bloco anterior do mercado internacional. E em relação ao Brasil, que medidas o Brasil vem tomando e adotando nos últimos tempos que estão também virando o olhar das empresas para essas oportunidades no setor ambiental também? O mercado brasileiro está em pleno desenvolvimento. A gente, ano passado, teve a emissão dos primeiros títulos nacionais. A gente teve empresas como a Suzano, que foram mostradas no VT, e a gente começou o ano de 2007 com a emissão da Fibria. Então, assim, a gente tem um potencial de mais ou menos cerca de 3 bilhões de dólares guardados dentro do país, em setores como agronegócio, transporte e energia, que a gente precisa direcionar para alavancar esse mercado e circular todo esse capital. É muito importante trabalhar não só na ponta das empresas, mas trabalhar na ponta dos investidores brasileiros, né? Então a gente quer que as empresas brasileiras vendam seus títulos aqui no mercado doméstico. Né? Nesse sentido, no fim de 2016, a CETAW, em parceria com o PRI, que é o Princípios para Investimento Responsável, apoiados pela ONU, e a Climate Bonds Initiative, desenvolveram uma iniciativa que foi uma carta de investidores brasileiros, que foi assinada por 6 grandes investidores brasileiros que gerenciam 1,6 trilhão de real, né? Não falei errado não, é trilhão mesmo. E basicamente esses 6 investidores declararam através dessa carta que eles estão interessados em comprar títulos verdes, então que eles estimulam, incentivam que as empresas e outras instituições emitam esses títulos. Então a gente, né, para ter um mercado, precisa ter oferta e demanda, então a gente está trabalhando aí nas duas pontas. Né? Exatamente. E esse, assim, o desconhecimento é muito grande, né, a respeito dessas oportunidades no mercado. A gente já falou de fóruns, de cartas também para que as empresas comecem a olhar essas oportunidades. Em relação ao diálogo com o governo e com a sociedade como um todo, né, que pode também, eventualmente, ser beneficiada com esses investimentos. Como é que tem sido esse trabalho? Dentro do CBEDS, a gente tem feito esse trabalho muito forte em termos de workshop. Então, atuando com os nossos parceiros, a Febraban, que representa, né, os bancos brasileiros, atuando também somos parceiros do CBI, que é o Climate Bonds Initiative, o apoio técnico da CETAW. Os nossos associados são empresas e bancos, seguradoras. Com esse grupo e a construção coletiva desse grupo, com publicações, cartilhas, sites, blogs, tentando traduzir a linguagem para o público atuante, para os atores do mercado. Então, atuando muito com a comunicação do conteúdo, é a forma de atingir os atores, né, e dar o start para a movimentação. O que a gente tem visto é que as instituições do Estado e os reguladores têm se interessado pelo assunto, então eles estão presentes em alguns fóruns e alguns eventos, né? Então já estivemos aí com pessoas do Ministério da Fazenda, do Banco Central, da Comissão de Valores Imobiliários,
O BNDES está sempre presente também e a gente espera que, né, ao aprender sobre o assunto, se decida qual vai ser a estratégia de apoio, né? Mas a gente também tem que pensar por um outro lado que esse é um mercado muito novo, o conceito ainda está se desenvolvendo, então a gente precisa ver um pouco mais de atividade antes de regular. Até para poder, né? Precisa testar alguns modelos diferentes com bastante flexibilidade, né? Para eventualmente lá na frente ter algum tipo de regulação ou incentivo. Agora, quanto mais essa construção for conjunta, melhor, quer dizer, desses olhares todos atuando para poder construir uma melhor legislação, algo que de fato vai regular sem atrapalhar, sem fazer com que isso seja um entrave. Exatamente. Só o que é bom ressaltar também, toda a emissão, né, todo o processo de emissão de um título verde hoje no Brasil, ele não propõe nenhuma alteração de regulação. Então, é um processo que empresas e instituições financeiras já estão habituadas a fazer. Não tem uma mudança, não precisa mudar nenhum processo. É basicamente direcionar para o investimento verde. Mas, basicamente, também você está dialogando com quem investe nesse setor, com quem vê essa questão socioambiental como uma oportunidade também de crescimento e de retorno, olhar para esses títulos com outro olhar, né? O que a gente tem escutado dos bancos que distribuem os títulos aos seus clientes, né, sejam clientes, pessoas físicas ou investidores institucionais, como fundos de pensão, fundos de investimento, é que existe uma boa vontade, né, desses investidores com os títulos verdes, mas eles ainda não sabem diferenciar o que é verde do que não é, então o que eu estou comprando exatamente, né? Então a gente precisa ainda de um trabalho forte aí de educação com esses investidores no geral e a gente vai conseguir isso quando tiver mais títulos no mercado para serem comprados, comparados, né? Então acho que é um processo natural. E esses títulos, na verdade, emitidos aqui podem ser comprados também lá fora? Você escolhe uma jurisdição para emitir, né? Mas assim, se tem um investidor estrangeiro que tem algum tipo de atuação no Brasil e ele está disposto a comprar um título em reais, ele pode fazê-lo, né? Algumas empresas preferem emitir fora do país porque elas emitem em dólar ou emitem em euros e aí são títulos mais direcionados para os investidores estrangeiros mesmo, que não necessariamente vão comprar só Brasil. Eles estão comprando uma cesta diversificada de títulos internacionais. Hoje, a Suzano e a Fibria que começaram a fazer isso no Brasil. Tem outros... A primeira empresa, na verdade, foi a BRF. Ela foi a primeira empresa em 2015 a emitir o título verde, aí foi seguida pela Suzano. A Suzano fez 2 emissões e o ano a gente começou com a Fibria, que eu já citei. Uma coisa que é importante a gente ressaltar quando a gente estava falando da questão do verde, de como saber se o meu projeto é verde ou não, a emissão de títulos verdes tem uma etapa que chama avaliação externa, que é exatamente uma terceira parte não interessada no processo, que ela olha para o seu projeto e avalia, te orienta, te dá uma opinião em relação a quão verde e se realmente é verde aquele seu projeto. A gente na Citaui tem participado de várias dessas operações e feito essas avaliações verdes, né? Fizemos uma delas para a Suzano, papel e celulose. O que eu posso dizer é que o mercado está bastante ativo na área de energia renovável. Então, na Citaui nós já estamos em processo, né, de fazer 4 avaliações no setor de energia renovável, então esperamos que saiam pelo menos 4 títulos verdes aí nos próximos meses. Que é uma notícia excelente, né? Justamente é um setor que hoje está todo mundo olhando para ele e esperando que haja uma sinalização do governo, no sentido do governo federal, né? No sentido de ser mantido os investimentos na área de renováveis continuarem a acontecer, apesar da crise e claro, da maneira como o Brasil está... Um movimento que deu uma esfriada no mercado de energia renovável ano passado foi o cancelamento do leilão. Então, no dezembro do ano passado, 2 semanas antes do leilão, o governo cancelou o leilão de energia renovável. Então, as empresas que estavam com esse apetite deram uma desanimada, digamos assim. Mas ouvindo agora o Gustavo contar sobre essas 4 potenciais emissões, eu já me mostra um caminho que está alinhado com o que a gente vem conversando. Porque talvez seja uma questão de timing, mas é um setor que vai crescer, né? Que a gente vê como tendência no país que cresça, porque a energia está cara e as pessoas estão começando a pensar o que a gente pode fazer como alternativa.
Exato. A energia renovável vem crescendo muito, principalmente quando a gente olha não só para a forma de gerar energia, né? A gente vê a energia solar crescendo tanto em lugares perto da gente, né? Em prédios comerciais, em prédios públicos, em escolas, e barateando a energia para quem usa. Apesar de você não comprar de um terceiro, você consegue gerar a sua energia, enfim, não a ponto de emitir um título verde, mas mudando um pouco essa consciência e esse direcionamento dos investimentos. Mas isso que você levantou é um ponto importante, né? Um título verde ele precisa ser emitido por uma companhia de porte um pouco maior ou um banco que tem uma carteira de projetos para financiar. Então, a oportunidade, por exemplo, para projetos de energia renovável de pequeno porte é que eles sejam empacotados de alguma maneira dentro de uma carteira de um banco, ou de uma carteira de uma companhia de grande porte, e aí esse banco ou essa empresa emitem o título com base nessa promessa de pequenos projetos. Então é assim que a gente vê a maneira como os recursos de títulos verdes vão chegar nas pequenas empresas e nos pequenos projetos, através da agregação de carteiras. Né? Que você falou é importante, porque sinaliza que há um caminho, né? A gente estava falando de grandes empresas, mas também na agregação a gente consegue também chegar aos pequenos e aí colocá-los também dentro dessa grande oportunidade que é investir nesse setor e na melhoria também dos processos internos das empresas, né? Precisam se adaptar, já que a gente tem uma urgência aí, que é justamente conter o aquecimento global. Exato. Não, com certeza. Um dos grandes objetivos, assim, na verdade não dos objetivos, mas como a gente vê a importância dos títulos verdes, é exatamente de direcionar o investimento que hoje não está em projetos verdes para os projetos verdes, para que a gente possa ir para o que chamamos de economia de baixo carbono, ou uma economia limpa, uma economia mais verde. O olhar é no longo prazo. E quanto mais a gente tiver investidores interessados nesse tipo de projeto, né, o que a gente faz no final das contas é mudar os preços relativos. Né? Então, se na lógica da empresa, né, ela pode fazer um projeto verde, talvez custe menos o custo do financiamento, ou ela vai ter mais acesso a financiamento, ela vai começar a mudar o comportamento dela. Né? Então, é essa a ideia que a gente tem no longo prazo com esse mercado. Não olhar como gasto, mas sim como investimento. Olhar como investimento. Com certeza. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Laura. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Mande sua mensagem para o WhatsApp para o 21 98890 4709. E se você quiser acompanhar esse e outros programas, é só acessar o nosso site www.querodiscutirnoMeuEstado.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.